Olá, irmãos, graça e paz, tudo certinho com vocês? Prazer estar com os irmãos. É um prazer ter aqui essa oportunidade de dividir com os irmãos esse momento que nós estamos transmitindo a nossa oração. E eu convido você para estar conosco agora, para podermos orarmos juntos, passarmos esse tempo aqui. E a gente sabe que é sempre bom, né? A gente tem uma aliança no Senhor, isso nos enobrece como família espiritual. E eu quero ler um texto com os irmãos. É um texto muito conhecido, né? Vocês conhecem, com certeza algumas pessoas têm aí na sala, no quarto, naquele porta-bíblia, a Bíblia aberta, no Salmo 91. Eu gostaria de ler com os irmãos. Obrigado a todos que estão conectando aí. O Edson Giuliani, rapaz, meu amigo de Tupã, viajamos juntos muitas vezes. Um abraço, Edson. Irmã Terezinha, Cati, Eduardo, Cássia, enfim, os irmãos estão se conectando. Evanda, Deus abençoe os irmãos. Vamos ler o texto então da palavra de Deus, Salmo 91. É um texto que todo mundo conhece, né? E que na hora como é que fala? Das dificuldades da vida, dos pânicos da vida, muitas pessoas começam a ler esse texto, recitar esse texto. Então eu quero ler com os irmãos e depois nós vamos fazer aqui algumas aplicações no texto e para que a palavra de Deus possa consolar o nosso coração, né? Porque é para isso que nós estamos aqui. Em seguida nós vamos gastar um tempo orando, ok? Então tá lá então, Salmo 91. Espero que você tenha uma Bíblia aí na sua mão, que você possa acompanhar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos outros. Você disse: O Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. E Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Como eu falei, é um texto que muita gente conhece e eu sempre dou preferência para usar esses textos que todo mundo conhece, porque é fácil a assimilação e você já descobre muito rápido do que nós vamos falar, né? Qual é o assunto, qual é o tema da nossa conversa. O Salmo 91, irmãos, foi escrito para mortais, na verdade, para nós, né? Então, por que eu falo para mortais? Porque nesse texto está relatado tudo aquilo que o ser humano sofre, tudo aquilo que o ser humano padece, tudo aquilo que o ser humano
se angustia, né? É um relato da alma do homem, é um relato, é uma fotografia real dos medos, né, que os homens, os mortais, né, nós sofremos. E nesse tempo de dificuldade, né, essas doenças que nós estamos sofrendo aí, essas pragas, né, essa Covid, né, quantas pessoas morrendo, né, vivemos um tempo difícil, e o Salmo 91 ele vem ao encontro porque fala do medo de ficar só, né? O homem tem medo de ficar só, o homem tem medo de ficar deixado, largado, e esse salmo fala isso para nós de uma forma muito clara, né? Nós temos medo de doenças, né? Nós temos medos no plural mesmo. O texto fala do terror noturno, nem da peste que assola no meio das trevas. Então, assim, é tudo aquilo que nós tememos. E por que fala do noturno, né, irmãos? Porque quando a gente vai para a cama, a gente põe a cabeça no travesseiro, fala a verdade. Fala a verdade. Quando você está com a cabeça no travesseiro lá, né, você tem medo da falta de dinheiro, você tem medo da velhice, você tem medo de perder os seus filhos, você tem medo de perder a saúde. Quantas coisas passam na nossa cabeça à noite, né? Aquela noite que você não dorme e vira para lá e vira para cá, e você tem o travesseiro, né, como companheiro. E então esse texto ele revela a nossa alma, dos nossos medos, dos nossos pânicos, enfim, né? Fala da nossa necessidade de ser sustentado, fala da nossa necessidade de refúgio, de proteção, porque somos humanos. Aquela primeira falinha minha lá no começo, foi escrito para mortais. Fala que Deus vai nos livrar do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Eu me lembro que quando eu era criança eu armava arapuca para pegar passarinho. E eu lembro que tinha pessoas assim que eram muito boas, né, que armava arapuca para prender passarinhos, né? Então, esse texto fala do nosso medo da gente ser roubado, capturado, né, da gente viver preso, da gente cair em laço de pessoas que querem nos destruir, né? Nós temos medo de tantas coisas, né, irmãos? E a gente olha para esse texto e a gente percebe que o salmista foi muito feliz na colocação do texto, né, da escrita, porque eu leio o Salmo 91 e eu me vejo no Salmo 91. Por isso que não é tão difícil. Às vezes as pessoas falam, como é que é fácil, né, falar, pregar, enfim, né? É porque quando eu leio a Bíblia, eu me vejo no texto. Eu vejo a minha carência, a minha necessidade, os meus medos. Tudo que está relatado no Salmo 91, eu também tenho medo. Eu também tenho dificuldades, né, de enfrentar essa nossa humanidade, esse mundo que nós vivemos. E hoje, meu irmão e minha irmã, amigos, né, você que está aí acompanhando a nossa live, né, eu quero convidar você para respirar em Deus. Respirar em Deus. Sabe por quê? Porque esse salmo, a partir do verso 14, olha lá, 14, 15, 16, tem uma parte aqui, esses 3 últimos versos, é Deus falando com o salmista. A primeira parte, do versículo 9 ao 12, é o salmista dizendo, né? Nós, no caso até nós, dizendo dos nossos medos, né? E no versículo 14, 15 e 16, Deus diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Conhece o meu nome. 15 diz assim, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo. Nós temos fome, nós temos sede, né? Nós temos desejos
de proteção, de cuidado, de refúgio, nós temos quase que um desespero, irmãos, né? Por ser cuidado. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, o Salmo 91, esse salmo que você conhece tão bem, e talvez esteja aí na estante da sua sala, com o Salmo 91 aberto, esse salmo, ele nos convida a respirar em Deus. Porque a gente respira mal quando a gente tem medo, quando a gente está em pânico, né? Toda essa confusão que tem no nosso entorno, a nossa respiração fica prejudicada. E hoje eu quero convidar você a respirar em Deus, né? Respirar em Deus, descansar a alma em Deus. O texto fala para a gente se esconder no Altíssimo. Experimente isso. Experimente se esconder no Altíssimo. Experimenta descansar à sombra do Onipotente. É um convite, irmãos. Esse texto é um convite. Esse texto é muito real. Porque Deus é real. Deus é. Esse texto nos convida a colocarmos a nossa confiança nele. Nós precisamos desesperadamente. Sabe por quê? Porque se nós não nos escondermos no Altíssimo, se nós não descansarmos na sombra do Onipotente, se a gente não tiver Deus como refúgio, nós vamos pirar, irmãos. Nós vamos pirar. Nós vamos morrer de pânico. Nossa vida vai ficar horrível. E Deus nos convida para descansarmos nele. É um convite para você. Faça isso. Deus tem proteção para nós, está no Salmo aí. Eu o livrarei, porque conhece o meu nome. Deus tem proteção para nós. Todos esses medos que você tem, Deus tem proteção para mim, para você. Deus pode saciar a nossa sede. O texto diz, hei de saciá-lo com longevidade. Nós temos medo de morrer. Nós temos medo de morrer. E nós temos medo de não realizarmos os nossos sonhos. E o texto diz, hei de saciá-lo com longevidade. Deus tem uma vida longa para você. Deus tem vida longa para nós. Eu conheço muita gente que tem medo de morrer. É um dos maiores medos do mundo. Medo de morrer, medo de andar de avião, medo de cobra e tantos medos. Mas o maior medo de todos é o medo de morrer. E o texto promete vida longa. Hei de saciá-lo com longevidade. Longevidade. A gente que vive muito, né? Então só Deus pode nos saciar, irmãos. Só Deus pode saciar você. Você mortal. Você que tem medo. Você que tem pânico, você que às vezes faz até coisas erradas para poder se dar bem, porque você tem medo de ficar sem dinheiro, sem saúde, sem futuro, sem nada, né? Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para você. Só Deus pode nos saciar, só Deus pode nos proteger, só Deus pode nos dar refúgio, só Deus pode nos salvar, só Deus pode nos livrar de nós mesmos. A minha oração hoje é para que Deus livre você de você mesmo. Porque Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, você sabe disso. Você já ouviu falar de Jesus inúmeras vezes. Deus quer livrar você de você. Porque doenças, pestes, laço do passarinheiro, e tantas outras coisas que nós temos medo, isso não é problema nenhum para Deus. A maior dificuldade que talvez Deus tenha é de livrar o Zanete do próprio Zanete. E esse texto nos convida a pensarmos dessa forma. Esse texto convida você a pensar dessa forma. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele e no mais ele fará. Diz as Escrituras. Eu não conheço ninguém que tenha confiado em Jesus e tenha se arrependido.
Eu não conheço ninguém que tenha entregado a sua vida para o Senhor, servido a Deus com amor e retidão e tenha se arrependido. Eu não conheço ninguém. Mas eu conheço muita gente que está em pânico, desesperada, com medo da morte, com medo da velhice, com medo de ficar sem dinheiro, com medo de armadilha, com medo do Covid, com medo de tantas coisas. E aliás, deixa eu falar algo para você. Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção. Eu estou olhando aqui para a câmera porque, na verdade, eu quero olhar nos teus olhos dizendo isso. Não tenha medo de morrer. Porque Deus resolve a morte com a ressurreição. Vou repetir isso para você. Não tenha medo de morrer. Porque Deus resolve a morte com a ressurreição. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Qual é o maior medo que você tem? Eu não sei qual é o maior medo que você tem. Mas qualquer medo que você tenha, Deus tem solução para esse medo. E até a morte, que para você não tem solução, isso não é problema nenhum para Deus. Porque Ele já ressuscitou. E Ele já provou que Ele é o Senhor. Inclusive, a morte se submete a Ele. Quem conhece a Bíblia sabe muito bem do que eu estou falando. É só ler João 11 e ver lá o relato, a narrativa do Lázaro. Qual é o medo que você tem? Qual é o maior medo que você tem? Eu sei que você tem muitos medos, como eu também tenho de muitos medos. Mas eu aprendi como pastor o exercício de confiar em Deus. Tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil, mas uma coisa eu sei que o meu Redentor vive, e a palavra dele é viva. E ele disse assim no Salmo 91. Aquele que habita. Quem é aquele? Qualquer pessoa que queira habitar. Qualquer pessoa que queira habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você tem medo de doença, não tem? Você tem medo da Covid, né? Você tem medo, né? Todo mundo tem medo. Diz o texto, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Diga isso mesmo. O Senhor é o meu refúgio. Fala isso. Pegue isso para você. Tenha fé nisso. Creia nisso. O Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Faça isso. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a áspide, com os pés esmagarás o leão e a serpente. E Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Qual é a sua angústia? Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É um convite para os mortais, para mim e para você. Para todo aquele que tem medo. Para todo aquele que tem medo. O medo é uma fabulação do nosso espírito. O medo é algo que é fabricado dentro de nós. Porque o nosso espírito, a nossa alma tem medo. Como uma ovelha sem pastor. Mas nós temos um pastor. E aí eu recomendo a você ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz
andar por pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma. Tem todo um convite, irmãos. Deus faz um convite. Deus nos convida o tempo todo para que a gente possa ficar com Ele, se entregar a Ele e viver uma vida com Ele, debaixo do esconderijo dEle, debaixo da sombra dEle. Enfim, fica aqui um recado a você, para que você faça isso. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de você fazer isso.